Então, vamos para mais uma aula de ciências com a professora Ariana. Livro do 8º ano, caderno 2, capítulo 3, página 38 a 55. O assunto de hoje é seres vivos e estímulos ambientais. Os tópicos são: primeiro tópico, as respostas aos estímulos; segundo tópico, os sentidos dos invertebrados; terceiro tópico, os sentidos dos vertebrados; audição, emissão de sons, ecolocalização, olfato e paladar, visão e tato. No tópico 4, endotermia e ectotermia. No livro de vocês, na página 38, que é a primeira página do terceiro capítulo, nós temos um texto e algumas perguntas. Os órgãos dos sentidos permitem aos animais interagir com o ambiente. No salmão, o olfato é fundamental para sua sobrevivência e a reprodução da espécie, pois auxilia na orientação e determina o modo como o animal reage aos estímulos. A primeira pergunta é: na interação com o ambiente ao redor, é possível dissociar os órgãos dos sentidos do sistema nervoso? Já respondendo, não é possível. Os estímulos são percebidos pelos órgãos dos sentidos e transmitidos ao sistema nervoso que processa a informação. Segunda pergunta: como os animais percebem luz, cores, temperatura, odor, oxigênio? Bom, eles percebem pelos órgãos dos sentidos, não esqueçam disso. A terceira pergunta: por que os animais, como o salmão, migram? Que outros exemplos de animais que migram você conhece? Vamos lá. Os animais, eles migram para procriar ou para encontrar alimento. Exemplos de outros animais: os pássaros, insetos e grandes mamíferos como a baleia também migram. Tudo bem? As respostas aos estímulos. Os seres vivos dependem da relação que estabelece com o ambiente que vivem para a alimentação, a defesa e a reprodução. Para que essas ações sejam eficazes, são necessárias estruturas que permitam, por exemplo, captar odores, ouvir ruídos, perceber vibrações e alterações na temperatura ou na luminosidade. Na natureza, tais estruturas como essas são muito diversificadas, variando de um único organoide celular até órgãos com milhares de células em funcionamento bem sofisticado. Independentemente da estrutura utilizada na percepção e no estímulo, sempre ocorre a emissão de uma resposta. O mecanismo, a eficiência, a rapidez dessas respostas estão associados a maior ou menor complexidade do sistema nervoso do animal. Vegetais são capazes de reagir aos estímulos do ambiente por meio de movimentos variados, frequentemente produzidos graças à participação de hormônios e de substâncias capazes de captar energia luminosa. Como em plantas não existem células nervosas, é comum classificar esse tipo de resposta como a irritabilidade e não como sensibilidade. Vejam bem a diferença. Nas plantas, repetindo, como não existem células nervosas, é comum classificar esse tipo de resposta como irritabilidade ou como sensibilidade. Mesmo os seres unicelulares bem simples, como as bactérias, podem reagir a algumas características do ambiente em que vivem. No solo, por exemplo, as bactérias heterotróficas ficam perto de raízes ou matéria orgânica em decomposição, de onde retiram seu alimento. Cianobactérias concentram-se onde existe iluminação, geralmente nas camadas mais superficiais da água ou do solo úmido. Já os protozoários, como os paramécios, por exemplo, são sensíveis ao tato e respondem aos estímulos por meio de deslocamento. Em condições ambientais favoráveis, durante o ciclo de vida das amebas, pode acontecer a formação de cistos formados resistentes, dentro dos quais podem permanecer por várias semanas, até que as condições se tornem novamente favoráveis. Bom, na imagem vocês podem observar, no exemplo A, da letra A, nós temos as cianobactérias, que são seres unicelulares, estruturalmente simples, que apresentam pigmentos fotossensíveis. Já na imagem B, nós temos os paramécios, que é um protozoário que, quando estimulado mecanicamente, cessa o batimento ciliar ou passa a movimentar os cílios de modo a se deslocar para longe do estímulo.
E na imagem C, nós temos as euglenas, que movem-se em direção à luz de intensidade moderada, o que é uma adaptação importante para aumentar a eficiência da fotossíntese, ok? Os sentidos dos invertebrados. Entre os invertebrados existe grande variedade de estruturas receptoras com as quais investigam o meio externo. Essas estruturas podem ser sensíveis a estímulos mecânicos, como por exemplo ao toque, à vibração, à pressão, e químicos, como por exemplo a luz e a temperatura. Na imagem, vocês estão observando a figura 1, 2, 3 e 4. Na figura 3, que está idêntica ao livro de vocês, nós temos os canidários que apresentam na superfície do corpo células sensoriais, que quando estimulada pelo contato físico, por exemplo, provocam uma resposta de contração defensiva, como ocorre com os tentáculos das anêmonas, que são recolhidos quando tocados. Quase todos os animais sensíveis à luz apresentam algum tipo de estrutura fotossensível. A percepção da posição e a manutenção do equilíbrio do corpo são feitas por estruturas denominadas estatocistos, nas quais se concentram os mecanorreceptores. O que são os mecanorreceptores? Bom, são receptores sensoriais que percebem variações no meio ambiente causadas por fatores, como pressão, tanto movimento e som. Existem ainda receptores específicos, como os quimiorreceptores, que detectam substâncias químicas dissolvidas na água ou no ar. E quais são os quimiorreceptores? São receptores sensoriais responsáveis pela percepção de substâncias químicas associadas ao olfato e ao paladar. Na imagem A, nós temos as planárias, que são os plateomiltos, de vida livre. Apresentam na região superior do corpo 2 acelos, estruturas que não formam imagem, mas percebem a intensidade luminosa. Nas laterais da região cefálica, há quimiorreceptores, que reconhecem substâncias químicas existentes no meio. Na imagem B, nós temos os crustáceos, como o caranguejo, e que tem 2 pares de antenas, como função tátil e olhos compostos, posicionados na extremidade de pedúnculos que aumentam o campo de visão. Na imagem C, nós temos o polvo, que é um molúsculo cefalópode, com olhos altamente desenvolvidos, capazes de formar imagens semelhantes às fornecidas pelos olhos dos vertebrados. Entre todos os invertebrados, os insetos parecem os mais bem adaptados a perceber as modificações ambientais, exibindo mecanismos de comunicação diversificados e sofisticados. Borboletas, mariposas, moscas possuem pelos sensoriais na extremidade das pernas e do aparelho bucal. Eles percebem sabores e reconhecem substâncias como água, açúcares e sais. Antenas e pelos possibilitam a percepção de variações de temperatura, vibrações do ar e de odores, além de favorecerem o equilíbrio. Na imagem A, as antenas dos insetos como a mariposa e a abelha, que é a imagem B, são dotadas de pelos que ampliam a capacidade de perceber as substâncias presentes no ar, como os odores. A visão dos insetos merece atenção especial pela existência dos olhos compostos, formados por centenas de pequenos omatídeos, que são estruturas da superfície que têm forma hexagonal, ou seja, 6 lados. O olho composto proporciona a visão de cores e é muito eficaz na percepção de movimento, o que é uma adaptação importante, principalmente para os insetos voadores e aqueles constantemente ameaçados de predação. Cada omatídeo forma uma imagem parcial da cena observada, por isso é provável que os insetos enxerguem imagens semelhantes a mosaicos. Nessa imagem que vocês estão observando, nós temos detalhe da cabeça de uma mosca, com destaque para os 2 grandes olhos compostos, na qual tem a estrutura dos omatídeos, as unidades visuais cuja quantidade varia de acordo com a espécie. Vale ressaltar que anelídeos, como as minhocas, e equinodermos, como as estrelas do mar, apresentam somente fotorreceptores distribuídos na superfície do corpo, permitindo reconhecer variações na intensidade da luz. Na página 42 do livro de vocês, nós temos um texto interpretando sobre feromônios.
É muito importante que vocês leiam esse texto, interpretem e vejam os tipos de feromônio, qual é a finalidade, os exemplos de insetos que se apresentam, esses são os tipos de feromônio, ok? Os sentidos dos vertebrados. Os vertebrados eles têm vários sentidos e nós vamos falar tópico por tópico cada um deles, como audição, emissão de sons, ecolocalização, olfato e paladar, visão e tato. Os grandes grupos de vertebrados, como os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, apresentam diferentes estruturas e estratégias para perceber o ambiente ao seu redor, sempre relacionadas em maior ou menor grau aos seus 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e tato. Então vamos começar a falar da audição. A audição, realizada pelo órgão conhecido como a orelha, é a capacidade de captação dos sons de ondas sonoras. Ela alerta o indivíduo sobre eventuais perigos, indica oportunidades e facilita a comunicação. Nos vertebrados terrestres está associado ao equilíbrio. Nos peixes, ondas sonoras atravessam a pele e atingem a pequena estrutura da orelha interna, no interior da cabeça. No entanto, este não é o sentido mais eficiente dos peixes. O movimento de predadores e presas é percebido pela linha lateral. Repetindo, é percebido pela linha lateral, conjunto de estruturas que percorre lateralmente o corpo do animal, estendendo-se da cabeça até a cauda, e é capaz de detectar vibrações na água. Anfíbios, répteis e aves não têm orelha aparente, mas possuem uma estrutura membranosa na superfície do corpo, a membrana tipânica, que transmite as vibrações para a orelha interna. Em seguida, a informação segue para a parte central do sistema nervoso. As serpentes têm audição rudimentar ou limitada a sons de baixa frequência, ok? Os mamíferos têm um sistema auditivo muito desenvolvido, composto de 3 regiões: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna e labirinto. Emissão de sons. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a desenvolver a capacidade de emitir sons. O coaxar dos sapos, rãs e pererecas resulta da amplificação de uma estrutura denominada saco vocal, do som produzido pelo glote, a abertura da traqueia. Ele é emitido no período reprodutivo para atrair a fêmea. E nas disputas por território, quando ocorrem interações agressivas entre machos, as aves são capazes de produzir sons graças à siringe, que é o conjunto de pregas localizada na traqueia. Ecolocalização. Morcegos, baleias e golfinhos possuem um sistema sofisticado de análise do eco produzido pela emissão de ondas ultrassônicas no ar ou na água, o que lhe permite desviar de obstáculos e localizar presas. Foi pela observação dessa capacidade natural que os seres humanos desenvolveram a ecolocalização artificial, usando equipamentos como radar, o sonar e aparelhos de ultrassonografia. Olfato e paladar. Animais usam o olfato para perceber odores e sabores. Para muitas espécies, isso é uma questão de sobrevivência, pois é dessa forma que testa a qualidade do alimento. Papilas responsáveis pelo paladar concentram-se na língua e são capazes de perceber diferentes tipos de sabor: doce, salgado, amargo, azedo, e também sensações táteis, como frio, quente, duro, gelatinoso. As estruturas responsáveis pelo olfato são células especiais, geralmente localizadas no interior das narinas, que transmitem o estímulo captado para a parte central do sistema nervoso. Visão. Os olhos dos vertebrados estão adaptados a captar imagens através da água ou do ar, dependendo do ambiente ocupado pelo animal. A estrutura do olho é semelhante em todos os grupos, exceto pela ausência de pálpebras nos peixes. Os vertebrados têm visão binocular, ou seja, enxergam com 2 olhos, entretanto, de acordo com a posição deles na face. O animal pode ampliar o ângulo de visão, o que reflete seus hábitos. Animais herbívoros têm os olhos posicionados lateralmente na cabeça, conferindo visão panorâmica que favorece a visualização da aproximação dos predadores e a tentativa de fuga.
Já nos predadores, os olhos ficam na frente da face, permitindo visão mais eficiente e precisão na aferição da distância até a presa. Tato. Tateando o ambiente, os vertebrados percebem formas, temperaturas, texturas e pressão. Receptores especializados distribuídos pela superfície do corpo captam esses estímulos. A pele é o órgão responsável pelo tato, além de proteger contra a entrada de micro-organismos no corpo. Por meio dela, seres humanos sentem calor ou frio, percebem a textura dos objetos e experimentam diferentes sensações. O tato é especialmente desenvolvido nas serpentes, que podem detectar as menores vibrações do solo, sendo até capazes de perceber terremotos com minutos de antecedência. Nos seres humanos, receptores táteis concentram-se na palma das mãos e nos lábios. Endotermia e ectotermia. Entre os animais, apenas aves e mamíferos são capazes de manter relativamente constante a temperatura corporal, independentemente das variações que ocorrem no meio ambiente. Essa capacidade de regular a temperatura do corpo recebe o nome de endotermia. Os demais animais, todos os invertebrados, peixes, anfíbios e répteis, são ectotérmicos. Neles, a temperatura varia de acordo com a temperatura do ambiente. Nas áreas mais frias do planeta, são poucos frequentes animais ectotérmicos, uma vez que seu metabolismo dificilmente continuaria funcionando em temperaturas abaixo de zero. Em contraposição, os organismos das aves e dos mamíferos, que são endotérmicos, apresentam recursos que possibilitam a sobrevivência nesses locais. Então, recapitulando o assunto, vamos lá. As planárias possuem as células na região anterior do corpo que não formam imagem, mas elas detectam a intensidade da luz, o que permite que se protejam em locais sombreados. As moscas possuem olhos compostos que formam imagens em cores e distinguem movimentos, o que é particularmente importante para um organismo capaz de voar, ok? As percepções do olfato e paladar dependem dos quimiorreceptores, que em geral estão presentes nos pelos sensoriais das pernas e nas peças bucais dos insetos, ok? Em insetos como borboletas, mariposas e moscas, pelos presentes na extremidade das patas são capazes de perceber o alimento. Daí a necessidade de passear sobre ele. Como se explica o fato de as formigas seguirem sempre o mesmo caminho? Bom, as formigas produzem feromônios marcando o caminho pelo qual as outras devem seguir para encontrarem comida e voltarem para o formigueiro, ok? Não podemos esquecer do texto que nós lemos sobre feromônios, que os feromônios são detectados por quimiorreceptores localizados nas antenas, ok? Em termos adaptativos, qual a importância das substâncias e estruturas sensoriais para a reprodução e sobrevivência dos insetos? Então, as células sensoriais captam estímulos do ambiente e podem desencadear comportamentos que são importantes para a reprodução e sobrevivência. No caso da reprodução, agem promovendo o encontro entre os parceiros para o acasalamento. Em outros casos, podem sinalizar a presença de alimento e de predadores, facilitando a comunicação entre os indivíduos e a preservação da população como um todo. Então, falando sobre peixes, anfíbios, aves e répteis, eles não têm orelha externa aparente, mas o sentido da audição está presente, apesar de, em alguns casos, como nos peixes e nos répteis, não ser o mais eficiente. Então, falando em peixe, por que os peixes são capazes de perceber a aproximação de outro animal, mesmo que esta ocorra por trás do seu corpo e de forma silenciosa? Como é que eles percebem isso? Então, a linha lateral que percorre o corpo do peixe é um conjunto de estruturas capazes de perceber vibrações na água. Por isso, mesmo sem enxergar outro animal, o peixe consegue sentir a sua presença. Falando na ecolocalização, em que condições ambientais ela é utilizada e por quais organismos? A ecolocalização é um sentido importante para os mamíferos, como os golfinhos, baleias, botos e morcegos, empregado
quando a visão é insuficiente, à noite, no caso dos morcegos, ou em águas escuras ou turvas, no que se refere aos golfinhos, sendo importante para o deslocamento e a captura de presas, ok? Ainda falando de ecolocalização, os seres humanos desenvolveram a ecolocalização artificial. E onde ela é aplicada? Onde se aplica essa ecolocalização artificial? Bom, ela é importante na aeronáutica, navegação e medicina, sendo usada em instrumentos como o radar, o sonar e os aparelhos de ultrassonografia. Então é isso. Para reforçar a aprendizagem, fazer atividades da página 43 e 44, página 47, página 54 e 55. Atividade extra para reforçar a sua aprendizagem da semana, fazer as atividades da sessão Continue Aprendendo, atividades de 11 a 12 e 14 a 16.